Hospital Albert Schweitzer. Minha cabeça tá cheia de vidro, ele falou que não pode fazer nada. A gente já tentou entrar com ela umas 4 vezes, eles nem querem receber. Hospital Pedro II. Não é feijão, é uma água. A gelatina é suco. Não tô aqui pedindo nada demais, ele só precisa de uma ajuda para ser atendido. E a prefeitura, que deveria garantir o atendimento. Peço à população que tenha paciência. A pessoa sentindo dor, como vai ter paciência? E no governo que começa, também não faltam desafios na saúde. Esse é o Hospital de Saracuruna. E para a segurança, a nova proposta é... Nós precisamos ser o nosso Guantánamo. E hoje foi o dia mais quente dos últimos 3 anos. Quinta-feira, 3 de janeiro, o RJ2 está começando agora. Olá, boa noite. Quem procurou atendimento hoje nos hospitais Pedro II e Albert Schweitzer sofreu com a falta de médicos, de materiais e de dignidade. O prefeito Marcelo Crivella comentou e pediu paciência aos doentes. Tá vendo? Senhorzinho de idade, meu pai aguardando o médico, bombeiro, abandonado também, o senhorzinho com a outra senhora aqui, 2 senhores, o senhor está aguardando para ser atendido também. A maca sem forrar, sem nenhuma medicação. Isso aí é a nossa saúde pública aí. Aí, como é que tá? Eu peço à população que tenha paciência. Me solidarizo com todos vocês. Estou lutando muito, pedindo a Deus que nos ajude. Foi desse jeito que o prefeito Marcelo Crivella começou o 3º ano no comando da Prefeitura do Rio, pedindo mais uma vez paciência para quem precisa de hospital público. Nós conversamos sobre este pedido do prefeito com pacientes que nesta quinta-feira tentaram atendimento na rede municipal. A pessoa sentindo dor, como vai ter paciência? O dia que as pessoas estão lá dentro. Não tem como a gente ter paciência, porque a saúde está isso aí que vocês estão vendo, todo mundo está vendo a saúde. A saúde está horrível. Entendeu? Horrível mesmo. A irmã da Jaqueline teve alta hoje após 12 dias de internação no Hospital Albert Schweitzer, em Realengo, a 7ª unidade de saúde por onde ela passou nos últimos 3 meses. Mas a Rosana está muito fraca e com dores provocadas por um câncer no pâncreas. Ao invés de fazer um encaminhamento, a equipe do hospital mandou a paciente para casa e a família se virar para conseguir outra internação. A gente já tentou entrar com ela umas 4 vezes, eles nem querem receber. Pede para um hospital de emergência. A gente vem para isso aqui, o hospital de emergência, eles fazem isso aí. Primeira oportunidade, eles botam para fora. Quem sai da emergência descreve um cenário de superlotação e muita espera. Lá dentro está muito cheio mesmo, as pessoas lá chorando, sentindo dores. Lá em cima da maca, lá jogado lá, tem uns lá que estão esperando vaga desde ontem. Está em falta a maca, até papel higiênico está em falta aí, não tem papel, não tem nada. Está crítico o negócio aí dentro. Esta moça reclama do atendimento que teve depois de chegar com ferimentos espalhados pelo corpo, provocados pela queda de um blindex no banheiro. Eu toda cortada, minha cabeça tá cheia de vidro, ele falou que não pode fazer nada para mim ir para casa deitar. E não pediu um raio-x, pediu nada. Tá horrível, o atendimento está horrível. Em outro hospital da Zona Oeste, o Pedro II, vimos o desespero de uma filha. O que vai acontecer com meu pai? Eu preciso de ajuda, gente. Por favor, me ajuda a poder ajudar ele lá dentro, porque eu não vou perder meu pai. Meu pai tem família, tem filhos, tem neto, trabalhou muitos anos para uma empresa. Eu preciso de ajuda para ele. Eu não estou aqui pedindo nada demais, ele só precisa de uma ajuda para ser atendido. O pai da Francine já está no Pedro II há 2 dias. Não tem diagnóstico, o prontuário dele está lá, eu pergunto, ninguém fala nada. O médico que está lá está sobrecarregado. Eu fico pensando, o que vai acontecer com ele ali dentro? O diagnóstico só veio hoje, no final da manhã, depois que o RJTV cobrou uma resposta do hospital. O paciente está com uma infecção urinária. Durante os dias que ficou no hospital, Francine viu cerca de 50 pacientes esperando médicos e enfermeiros que demoram a aparecer. O chão do hospital tem buracos e a alimentação é precária. Não é feijão, é uma água. A gelatina é suco, de verdade é suco. Dentro de casa a gente, óbvio que não vai dar isso para um ser humano. Isso daí nenhum cachorro come, gente. É um absurdo, tudo sujo, cheio de mosca. A gente não tem condições num momento
de estar pagando um plano de saúde e depende, infelizmente, da ajuda do governo. E não tem isso aqui. Aqui as pessoas são largadas aos causos. Uma irmã da Francine, que também entrou na emergência, mandou uma mensagem de áudio sobre a falta de lugares para acomodar acompanhantes e pacientes. Maninha, então, aqui em cima, as enfermeiras veio para poder tirar os acompanhantes da cadeira, para internar mais pessoas. E aí as pessoas vão ficar internadas na cadeira e os que estão acompanhando os seus parentes para passar a noite em pé, sem lugar nem para sentar. Além de pedir paciência, o prefeito culpou as organizações sociais pela situação dos hospitais, principalmente no Pedro II. Organizações que devem ser fiscalizadas pela própria prefeitura. Todo hospital que é administrado por OS, nós temos encontrado problemas. Vocês sabem, não é de agora. As OS no governo passado foram envolvidas em grandes escândalos. Nós estamos procurando controlá-las o máximo. O Pedro II tem, sim, problemas. Vez por outro, o ar-condicionado para de funcionar e quando muita gente vai lá, a gente perde um pouco do conforto natural deles. É ultrajante que a prefeitura peça ajuda a Deus e lave as mãos diante de uma situação grave como a dos hospitais da rede municipal. A direção do Hospital Pedro II confirmou que a sala amarela está funcionando acima da capacidade e que o hospital não quer recusar pacientes, mas disse que todos estão recebendo assistência. O hospital declarou que o pai da Francine começou o tratamento contra a infecção urinária e afirmou que o feijão e a gelatina líquidas servidas ao paciente, como você viu na reportagem, são porque ele está numa dieta restrita. O Hospital Albert Schweitzer disse que não há falta de insumos na unidade e que problemas pontuais, quando ocorrem, são solucionados assim que notificados. E a Prefeitura do Rio lançou hoje o sistema que promete dar a tão esperada transparência ao sistema de regulação de consultas médicas do município, o SISREG. Todos os pacientes que estão na fila para consulta e exame no Rio de Janeiro agora já podem consultar a sua colocação. Claro que os que têm emergência então vão estar na frente. O mais importante é a questão da vida. São cerca de 300 mil pessoas, o nosso secretário estima que são 200 mil consultas e 100 mil exames. O prefeito também garantiu que em 2 meses o novo sistema vai divulgar a lista de espera de pacientes que aguardam por cirurgias eletivas. Num prazo de 60 dias, aqueles que forem recomendados ou tiverem cirurgias a serem feitas vão ter uma lista e vão poder consultar o hospital que vão fazer, o dia que será feita a cirurgia, enfim, ter toda a previsão para esse caso. E por falar em saúde, quem precisou ir ao Hospital Estadual de Saracuruna hoje sofreu com o calor. Essas imagens mostram pacientes internados nos corredores se abanando. Essa mulher registra que o aparelho de ar-condicionado, você vai ver agora, simplesmente não funcionava. Até agora, a direção do hospital não explicou o que aconteceu. O governo Witzel divulgou um plano de metas para a nova gestão com prioridades a serem implementadas nos primeiros meses de governo. O número de propostas é ambicioso. O novo governador pretende tirar do papel 647 medidas para melhorar a gestão e os serviços prestados pelo Estado. 104 já nos primeiros 100 dias de governo, 99 em até 6 meses. O plano de diretrizes prioritárias do governo, entregue aos 21 secretários, é uma lista de compromissos. Alguns já tinham sido assumidos pela gestão anterior e pelo gabinete de intervenção. Na área de segurança, o governo pretende, em 100 dias, trazer de volta para as ruas 400 policiais militares que estão cedidos para outras áreas, renovar a frota da PM com 500 viaturas novas, colocar em prática um plano para reprimir o roubo de carga e de carros no estado e implementar o projeto piloto de registro de ocorrência online. O teste vai ser feito na Ilha do Governador. Com isso, os PMs poderão fazer o RO já na rua. Em 180 dias, o novo governo se comprometeu a comprar mais armas e equipamentos de proteção para os policiais militares dos batalhões da região metropolitana e da Baixada Fluminense. Unificar o sistema de registros de ocorrência da Polícia Civil com o boletim de ocorrência da Polícia Militar.
melhorar as investigações de combate à corrupção, ao crime organizado e à lavagem de dinheiro. Ainda, implementar o projeto DNA do crime, um banco de dados de DNA integrado à operação das polícias. E utilizar drones nas ações policiais e nas investigações. Para combater a corrupção no governo, a ideia é adotar medidas como um teste de integridade e um manual de conduta para os servidores e tornar as contas mais transparentes, mostrando ao cidadão como o dinheiro público é usado. Em até 6 meses, a meta da recém-criada Secretaria de Cidades é identificar, catalogar e monitorar as famílias em áreas de risco e os locais para onde elas devem ser remanejadas. A Secretaria de Transportes vai criar um grupo de trabalho para resolver a situação da linha 4 do metrô, obra parada desde 2016, e revisar o contrato e a concessão do serviço de ônibus intermunicipais. Outra promessa é iniciar em 6 meses a construção do acesso para ligar a Via Láctea à Avenida Brasil e recuperar 1.300 quilômetros de estradas estaduais. Nesse início de mandato, a ideia é regulamentar o fim da vistoria anual para o licenciamento de veículos e implantar o certificado de registro e licenciamento digital. Uma das medidas anunciadas para promover o turismo, que foi chamado por Wilson Witzel de o novo petróleo do Rio, é aumentar a segurança em áreas turísticas. Na saúde, uma das prioridades do novo governo é reduzir custos, ao mesmo tempo em que pretende melhorar o atendimento nas unidades de emergência. Em 6 meses, a meta é fiscalizar contratos com as organizações sociais, diminuir a fila de espera por exames como tomografia, ressonância, ultrassonografia e a fila da cirurgia de catarata. Na área da educação, o governo de Wilson Witzel disse que vai criar 2 novas escolas militares, disponibilizar uniformes e regularizar o transporte rural. E em 6 meses, o objetivo é qualificar os professores da rede estadual e melhorar o desempenho escolar dos alunos da educação básica. O combate à sonegação fiscal, principalmente de bebidas, combustível e cigarros, é um dos objetivos da Secretaria de Fazenda, que também pretende alongar a dívida do Estado e negociar as obrigações impostas pelo regime de recuperação fiscal. São muitas metas e promessas, algumas para reduzir custos. Outras dependem de dinheiro para sair do papel. Mas o plano não fala em valores, nem de onde vão vir os recursos necessários para cumprir todas as medidas. Isso num ano em que o orçamento do Estado tem um rombo previsto de 8 bilhões de reais. E os novos secretários de Polícia Militar e Civil tomaram posse hoje, com mais declarações polêmicas do governador. A posse do coronel Rogério Figueiredo de Lacerda seguiu as tradições militares. Ao lado do governador Wilson Witzel, ele passou em revista a tropa. Essa é o nosso primeiro comprometimento com a sociedade fluminense, aumentar o policiamento ostensivo através de gestão. A Polícia Militar não possui mais um comandante-geral. Depois de 20 anos, volta a ter status de secretaria estadual. A Polícia Civil também passa a ter um secretário. O governo de Wilson Witzel extinguiu a Secretaria de Segurança Pública e formou um Conselho de Segurança Pública. Fazem parte dele 13 pessoas de 9 instituições, como a PM, a Polícia Civil e representantes de direitos humanos. O presidente do Conselho é o desembargador Jaime Boente. O governador disse que com essa reestruturação pretende fortalecer o trabalho das polícias. À tarde, Wilson Witzel deu posse ao secretário de Polícia Civil, Marcos Vinícius Braga. No discurso, o delegado anunciou que 180 oficiais de cartório tomam posse na semana que vem e vão trabalhar em 2 novos departamentos. É o Departamento Geral de Investigação à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro. Serão 10 delegados já escolhidos. Serão 80 policiais civis já escolhidos. Faremos uma atuação conjunta, de verdade, para simplesmente varrer qualquer um que queira entrar no nosso governo para roubar. Qualquer um. O restante vai atuar no Departamento de Homicídios, que vai ter um setor para apurar desaparecimentos e um reforço no núcleo que apura a morte de policiais. Nós temos um núcleo que investiga morte de policiais.
Cada morte do policial tem que ser investigado como uma morte prioritária no governo. Hoje, o governador Wilson Witzel voltou a falar que traficantes precisam ser classificados como terroristas e que eles necessitam ficar isolados em prisões especiais. Wilson Witzel citou como exemplo a prisão americana de Guantánamo. Esses que estão nas comunidades de fuzil na mão, dominando o território, são terroristas. E como terroristas devem ser tratados. E a lei com antiterrorismo pode dar penas de 50 anos, aumentar o limite de 30 para 50 anos, aumentar o regime integralmente fechado, toda a pena, sem visita, em estabelecimentos prisionais destacados, longe da civilização. Nós precisamos ter o nosso Guantánamo. É preciso colocar os terroristas em locais que a sociedade se livre definitivamente deles. Guantánamo foi construída numa base naval localizada em Cuba. Foi criada depois do ataque de 11 de setembro para receber acusados de terrorismo. Os presos podem ficar lá para sempre, sem direito a julgamento. Denúncias de torturas e abusos são recorrentes. E bandidos roubaram cerca de 40 turistas que estavam a caminho do Cristo Redentor. A gente conversa com a Raquel Honorato, que fala ao vivo lá da delegacia. Raquel, boa noite. Olha que susto que esses turistas passaram, viu, Ana? Boa noite para você, boa noite para todo mundo que está assistindo a gente. Eu conversei agora há pouco com 2 suíços que deixaram aqui a Delegacia Especial de Apoio ao Turismo e eles contaram que por volta de 11h30 da manhã eles pegaram aquela trilha ali pelo Parque Lage que dá acesso ao Cristo Redentor. E quando foi 12h30, eles encontraram 3 bandidos no meio da mata. Um estava armado com pistola e os outros 2 com facas. E aí esses bandidos foram parando todos os outros turistas que estavam nessa mesma trilha. E aí eles sentaram cerca de 40 turistas, alguns ficaram sentados, outros deitados, e levaram todos os pertences. Eu perguntei aos suíços, né, eles disseram que vão embora do Rio de Janeiro amanhã, que imagem que eles guardam do Rio de Janeiro. Eles disseram que guardam uma imagem boa, mas que não conseguiram visitar o Cristo Redentor e que da próxima vez vão de carro. Ana. Obrigada, Raquel, pelas informações. Que tristeza, numa época em que o Rio recebe tantos turistas, né? E olha, antes do intervalo, uma informação que acaba de chegar. A Justiça decretou a prisão de Fábio Tuffi Felipe, filho do presidente da Câmara Municipal do Rio, Jorge Felipe. Ele é acusado de agredir a mulher, Cristine Cardoso de França Felipe, com vários socos no dia 21 de dezembro. Ela sofreu fraturas no rosto. O pedido de prisão feito pelo Ministério Público foi concedido pelo juiz da Vara Criminal de Bangu. Nós não conseguimos contato com a advogada de Fábio Felipe. Ele esteve esta semana na delegacia e declarou que só falaria em juízo. E depois do intervalo, a gente fala desse calorão que fez hoje. Foi a temperatura mais alta dos últimos 3 anos no Rio. E Flamengo, Vasco e Fluminense voltaram para o trabalho. A gente volta já já, 7h37. Você viu agora há pouco aqui no RJ2 o problema do ar-condicionado quebrado no hospital de Saracuruna e os pacientes reclamando muito do calor. Pois então, a Secretaria Estadual de Saúde disse que já está fazendo o conserto do aparelho. O Flamengo apresentou hoje a sua principal contratação para a temporada e os outros times também têm novidades. O futebol carioca se apresenta para 2019, sem nenhuma grande atração de encher os olhos. Flamengo, Fluminense e Vasco tiveram hoje o primeiro dia de trabalho para os jogadores. No Botafogo, a temporada começa amanhã. Caras novas no comando da dupla Fla-Flu. Abel Braga está de volta ao Flamengo depois de 15 anos. Fernando Diniz assume o Fluminense, onde jogou no início dos anos 2000. Alberto Valentim no Vasco e Zé Ricardo no Botafogo foram mantidos. O Flamengo aparece na contramão dos rivais cariocas. É o único que vai disputar a Libertadores e que tem dinheiro para gastar em contratações. O clube tem cerca de 100 milhões de reais para gastar. O zagueiro Dedé e o meia Arrascaeta do Cruzeiro e o atacante Bruno Henrique do Santos são os alvos mais cobiçados. Mas até agora, Rodrigo Caio foi o único que chegou. Foi apresentado hoje, depois do treino. Quem não sonha um dia jogar no Flamengo, né? Vim pra cá para ser campeão, para entrar para a história do Flamengo. No Vasco foram 5 contratações. Bruno César, meio-campo que estava no Sporting de Portugal, é o nome mais forte que chega ao clube. Botafogo e Fluminense se reforçaram, mas tiveram perdas consideráveis. O zagueiro Igor Rabelo está deixando o Botafogo. Já fez exames no Atlético Mineiro, que pagou 13 milhões de reais para ter o jogador.
Gabriel foi envolvido na negociação e reforça a zaga do time carioca. Dos 4 contratados, Diego Cavalieri é o mais conhecido e vai ser o reserva de Gatito Fernandes. O Fluminense perdeu o meio-campo titular. Richard, Jadson e Sornosa foram embora, além do goleiro Júlio César e do capitão e líder Gum. Bruno Silva, que estava no Cruzeiro, é o destaque entre os 4 que chegam. Os 2 clubes foram mais discretos nas contratações e na programação da pré-temporada também. Nada de viagens, ficam no Rio de Janeiro, treinando até o começo do Campeonato Carioca daqui a pouco mais de 2 semanas. O Vasco vai para Atibaia, interior de São Paulo, e o Flamengo embarca para os Estados Unidos, onde vai disputar a Florida Cup. Quem saiu de casa hoje encarou sol forte e sentiu na pele, hein? Hoje foi o dia mais quente no Rio desde outubro de 2015. Já cedo, o sol estava bem forte. O dia inteiro foi assim, gente, muito calor. Temperatura máxima de 41,2 graus registrada em Santa Cruz. Hoje ainda pode chover em alguns pontos do Rio, mas apenas pancadas de chuva rápidas e isoladas, nada de chuva forte. Amanhã o dia deve ser bem quente, olha lá, máxima de 37 graus, a mínima deve ficar em 23, uma variação grande aí de 17 graus entre a mínima e a máxima. O RJ termina aqui, gente, uma ótima noite, a gente se vê amanhã. Até lá.